pessoal, sejam bem-vindos ao Promatec, eu sou Lani Cardoso e hoje vou falar sobre um novo conteúdo de integração, que é a integral imprópria. Pessoal, a integral imprópria ela é muito caracterizada pelo fato dos seus limites de integração eles serem infinito ou menos infinito. Nesse caso aqui em especial, eu possuo uma integral em que o limite superior dele é infinito. Sei que muitos de vocês devem estar se questionando como é que a gente vai conseguir resolver essa integração, já que o limite superior dela é infinito. E infinito não é um número, e sim a ideia de um valor muito alto. Então, para a gente resolver essa integral aqui, eu vou substituir aqui esse infinito por uma variável t. Então, aqui vai ficar a integral de 1 até t do número de Euler elevado a menos raiz quadrada de x, dividido pela raiz quadrada de x dx. Logo após, eu vou calcular o limite dessa integral aqui de t tendendo ao infinito. Dessa forma, eu vou conseguir encontrar o resultado dessa integração aqui. E para facilitar ainda mais esse processo, eu vou resolver essa integral aqui separadamente do limite dela. E logo após, eu vou calcular o limite do resultado que eu encontrar dessa integral aqui. Então, aqui vai ficar integral de 1 até t do número de Euler elevado a menos raiz quadrada de x, dividido pela raiz quadrada de x dx. Para mim resolver essa integração aqui, eu vou utilizar o método da substituição. Então, aqui vai ficar u, que é a nossa variável, é igual a menos raiz quadrada de x. Esse valor aqui corresponde ao expoente do número de Euler. E logo após, eu vou derivar o u juntamente com o menos raiz quadrada de x, que vai ser menos 1 dividido por 2 raiz quadrada de x dx. Mas só que podemos notar aqui que o 2 ele é um valor constante, e pelo fato dele estar no denominador, então isso significa que eu posso passar ele aqui para o lado du, e ele vai passar multiplicando. E eu vou passar também para o lado du esse sinal negativo. Então, aqui vai ficar menos 2 du é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de x dx. Dessa forma, eu vou poder reescrever a minha integral de uma outra forma. Mas vale ressaltar que antes de reescrever a minha integral com as variáveis u e du, eu vou ter que mexer também nos limites de integração, já que aqui no limite superior possuo uma variável t e a minha integral em relação a x. Então, isso significa que quando x ele for igual a 1, que é o limite inferior, u, que é a nossa variável, vai ser menos raiz quadrada de 1, que vai ser u é igual a menos 1, já que a raiz quadrada de 1 é 1, e como o sinal negativo está para o lado de fora, vai ficar negativo aqui o 1. E como x é igual a t, que é o limite superior, então isso significa que u é igual a menos raiz quadrada de t. Dessa forma, eu posso reescrever aqui a minha integral com as variáveis u e du e os novos limites de integração que eu acabei de encontrar. Então, aqui vai ficar integral de menos 1 até menos raiz quadrada de t, de número de Euler elevado a u, de menos 2 du. Vale ressaltar que eu substituí aqui o 1 dividido pela raiz quadrada de x, que está presente na minha integral, pela variáveis de menos 2 du. Dessa forma, como o menos 2 aqui ele é um valor constante, então isso significa que eu posso trazê-lo para fora da integral. Então, aqui vai ficar menos 2 integral de menos 1 até menos raiz quadrada de t, do número de Euler elevado a u, du. Agora, como ficou mais simples ainda para mim resolver essa integração aqui, como a integral do número de Euler elevado a u é o próprio número de Euler, então aqui vai ficar menos 2 do número de Euler elevado a u entre os limites de menos 1 até menos raiz quadrada de t. Agora, substituindo a variável u pelos limites de integração, aqui vai ficar menos 2 do número de Euler elevado a menos raiz quadrada de t menos o número de Euler elevado a menos 1. Podemos observar aqui, pessoal, que o expoente do número de Euler ele está negativo. Então, isso significa que eu posso reescrever aqui esse resultado da seguinte forma. Menos 2 de 1 dividido pelo número de Euler elevado a raiz quadrada de t,
Vale ressaltar que quando um expoente ele está negativo, eu posso trazê-lo para o denominador, menos 1 dividido pelo número de Euler. Dessa forma, eu acabei de encontrar aqui o resultado da minha integral, e agora eu vou calcular o limite dessa integração. Então, aqui vai ser o limite de t tendendo ao infinito de menos 2 de 1 dividido pelo número de Euler elevado à raiz quadrada de t menos 1 dividido pelo número de Euler. Substituindo agora o t pelo infinito, aqui vai ficar menos 2 de 1 dividido pelo número de Euler da raiz quadrada de infinito menos 1 dividido pelo número de Euler. Como a raiz quadrada de menos infinito é menos infinito e o número de Euler elevado a infinito vai dar um valor muito alto, quando dividirmos o 1 que está no numerador pelo esse resultado muito alto, o resultado desse valor aqui ele vai estar muito próximo de zero. Dessa forma, eu posso dizer que aqui vai ficar menos 2 de 0 menos 1 dividido pelo número de Euler. Já que o resultado dessa integração aqui vai estar próximo de zero, então isso significa que eu posso dizer aqui que o resultado desse valor aqui vai ser zero. Dessa forma, eu posso dizer que aqui vai ficar menos 2 multiplicado por menos 1 dividido pelo número de Euler. A multiplicação de dois sinais negativos vai dar positivo, e aqui vai ficar 2 dividido pelo número de Euler. Dessa forma, eu posso dizer que o resultado dessa integral aqui, inicial, que a gente tinha, corresponde a 2 dividido pelo número de Euler. E posso dizer também que essa integração aqui, ela é convergente, ou seja, ela converge ao valor de 2 dividido pelo número de Euler. Dessa forma, eu espero ter contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês, e também espero que compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!